voltando aqui para a nossa bancada, agora se junta a mim, Altares Machado e Elgemar Ferreira, o Rodrigo Lois, que vem aí para falar de futebol e clima. Não é o clima na arquibancada, né, Lois? É o clima do planeta mesmo que afeta a prática esportiva. Seja bem-vindo. Bom dia, Barreto, Thales, Gilmar. A gente hoje vai falar sobre uma iniciativa muito interessante para discutir a crise do clima, que é a central da COP. O que é a central da COP? Central da COP. Da COP. A gente está acostumado a ouvir falar em central exatamente. Da Copa aqui, né? E a central da COP é uma homenagem, ou faz uma referência à central da Copa, que é um programa da Globo, né, que trazia as notícias do dia a dia da Copa do Mundo, quando tem Copa do Mundo. Ou seja, qualquer semelhança não é mera coincidência. Não é mera coincidência. E a central da COP, que foi um site criado pelo Observatório do Clima, ele traz notícias sobre as mudanças climáticas, sobre a crise do clima, e em especial sobre a COP30, que vai ser em Belém em novembro. O que é a COP, né? A COP é a Conferência da ONU sobre as Mudanças Climáticas, é a chamada Conferência das Partes. E é o principal fórum, né, de deliberação sobre a agenda do clima no mundo. É um evento que reúne representantes de quase 200 países, entre os líderes, né, desses países, diplomatas, cientistas, e a gente pode falar que é a Copa do Mundo da questão da crise do clima. E essa COP COP30, né, em Belém, ela vai ser muito importante, não só porque a gente precisa de ações concretas e urgentes, né, agora, diante de todos os eventos climáticos que a gente tem visto, dos eventos extremos, mas porque ela vai ser no Brasil. O Brasil que recebeu, e lá na Rio 92, o primeiro grande evento sobre discussões sobre a crise do clima. Então, tem esse peso todo do evento no Brasil. Só que esse é um tema que ele é complicado para muita gente entender. As discussões sobre por que o clima está mudando, por que o planeta está mais quente, por que as coisas estão acontecendo. E aí, diante disso, o Observatório do Clima, que é uma rede de organizações da sociedade civil do Brasil sobre mudanças no clima, resolveu criar a central da COP. O que eles fazem? Eles publicam notícias sobre esse assunto com chamadas relacionadas ao futebol. Expressões típicas do nosso futebol, como banco de reservas, cartão vermelho, painel tático. E aí é uma tentativa de atrair mais o interesse das pessoas sobre esse assunto. O esporte às vezes nos dá uns exemplos assim mais concretos, né, mais práticos, de como a crise do clima está afetando a nossa vida, né? A gente já teve, por exemplo, competições de esportes de inverno adiadas por falta de neve, né? A gente tem visto, esse ano mesmo, aqui no futebol carioca, teve um movimento dos jogadores para tirar o jogo das 4 da tarde, um horário muito tradicional no futebol brasileiro, mas que não está dando mais, né? Principalmente começo de ano, época de campeonato estadual, o calor está muito forte. Outro dia a gente teve uma jogadora passando mal no jogo de vôlei. A Copa do Mundo de 2022 não passou para final do ano porque a temperatura no Catar é muito pesada. E tem ações também, né? Ações que às vezes dentro do futebol é difícil a compreensão, mas ações que às vezes chamam atenção. E falando da COP, o Rodrigo traz esse tema, eu estive recentemente em Belém, no Pará, e vou trazer até no próximo Redação para mostrar de fato. Recebi uma bela camisa da Tuna Luso, um dos times do Pará, que é uma camisa feita com alusão à COP, que vai ser em novembro em Belém. E a camisa é com material reciclável, a camisa chama atenção para a mensagem da COP. Um trabalho bacana de um time, enfim, hoje menor em Belém, um clube muito importante dentro da cidade, mas que a camisa em alusão, claro, à Amazônia, toda verde, uma camisa muito parecida com a do Vasco, a Tuna Luz também é um clube português. Eu ia te perguntar isso, se tem a cruz, a faixa diagonal. A camisa é verde, com a faixa de diagonal é a cruz de Malta, mas toda também com referência à Amazônia. Você já usou essa blusa? Já, eu uso para malhar bastante. E a gente tem um trecho de uma reportagem, de uma entrevista para rodar. Isso, a gente conversou com o Roberto Cais, que é o editor da Central da COP, e ele explicou como é que é o projeto, como é que funciona a Central da COP e os objetivos. A COP é como se fosse a Copa do Mundo desses países. Só que em vez de ter 42, é 48, né, que vai ter agora. Em vez de ter 48, na COP tem 198. Em vez de ter um campeão, o campeão tem que ser o mundo. Então, assim, em vez dos países disputarem entre si para ver quem é o campeão, eles têm que concordarem entre si. Só que clima é um assunto muito pesado, muito técnico, muito chato, muito árido. É mais difícil até do que meio ambiente, porque meio ambiente tem o bichinho e tal, tem a árvore. O clima é uma coisa genérica, é difícil de comunicar.
Então a gente estava pensando numa nova forma de tentar comunicar isso e alguém sugeriu esse nome Central da COP, que é uma homenagem ao Central da Copa da Globo. E aí a gente usa o futebol nos títulos, nas imagens, nos trocadilhos. Então, em vez de falar de fact-checking, de algumas informações, a gente bota no VAR. Se alguém, uma indústria do combustível fóssil está fazendo alguma coisa que a gente considera ruim, a gente dá cartão vermelho. A minha prioridade é que seja um noticiário quente e denso sobre clima, mas que tenha uma pegada pop através do futebol. Ex-repórter do Globo, da Folha de São Paulo, está na Piauí ainda? Piauí. Foi da Piauí. Foi também ex-repórter da Piauí. Isso. Passagem por grandes veículos e agora, né, focado nesse projeto aí. Gostei da ideia de chamar o VAR. Chamar o VAR para falar, olha que essa informação aí, né? Vamos olhar direitinho, né? E o Observatório do Clima, só para mostrar aqui, eles também, por conta da COP30, fizeram um álbum de figurinhas sobre a COP30, enfim, com os principais personagens envolvidos, as informações que as pessoas precisam saber sobre esse evento. Legal a capa, Júlio Cimei. Abre aí, Gilmar, deixa eu mostrar aqui. Pode trazer ali. A gente até mostrou algumas imagens desse álbum, né? Eu vou aproveitar para encerrar o programa de hoje. Álbum de figurinha. Já tem figurinha? Já tem. Já tem. Álbum de figurinha é uma coisa que mexe com o meu coração. Abri na página da Greta Thunberg aí. Muito bem. Obrigado, então, ao Rodrigo Lois pela participação na redação de hoje. Agradeço também ao Gilmar Ferreira e ao Thales Machado, que estiveram comigo ao longo de todo o programa. Vou devolver o álbum, né? E chamar a Joana de Assis para seguir nossa programação no Tá Bom.